Olá pessoal, aqui é a Marilene Quintana da Visa Immigration e hoje a gente vai falar sobre como o COVID-19, o coronavírus, está afetando Canadian Immigration. Antes de mais nada, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. Primeira coisa que eu vou falar para vocês sobre os pontos que foram afetados com toda essa história do coronavírus. Como vocês sabem, para quem está fazendo a aplicação agora, não é possível fazer o biometrics, né? Não é possível coletar o fingerprints, que é parte da sua aplicação, seja de vistos ou de residência permanente. A novidade é que alguns Visa Application Centers já estão anunciando novas datas de agendamento agora para o final de abril, então fique de olho no site dos Visa Application Centers, porque eles estão se programando para abrir muito em breve. Então fique de olho. Para quem já tem a cartinha do Biometrics, esse período de 30 dias, que é normalmente o período normal que eles te dão para realizar o Biometrics, agora passou a ser de 90 dias. Você não precisa de uma cartinha atualizada, você não precisa pedir para o governo para atualizar essa informação, porque automaticamente está estendido para 90 dias para todo mundo que recebeu a cartinha de Biometrics e não conseguiu fazer devido à situação atual. O próximo ponto que é importante dizer para vocês é a questão do teste de inglês. A gente sabe que aqui no Canadá ou no Brasil já conseguimos ver algumas datas futuras para agendamento, então algumas pessoas já estão conseguindo fazer o agendamento das provas, porém ainda depende muito da situação atual e elas ainda podem ser adiadas. Então fique de olho e definitivamente isso pode atrapalhar o seu processo de imigração ou de estudos, já que o teste é o requerimento para a maioria dos programas de vistos e imigração. Uma boa notícia neste tópico é que, devido à limitação das pessoas poderem fazer o teste do TOEFL e do IELTS, a maioria das escolas canadenses, já são mais de 70 na lista, estão aceitando o teste do Duolingo, que você pode fazer de casa, do conforto da sua casa, e ainda assim satisfazer o critério de aceitação em relação ao nível de inglês para a sua aceitação num college ou universidade canadense. Sem falar que o Duolingo é um teste muito mais barato de se fazer, menos complexo, leva apenas 1 hora para a realização do teste e você pode fazer do conforto da sua casa. Então, definitivamente uma oportunidade para você fazer o seu plano de educação agora, porque a questão da aceitação do teste do Duolingo, no momento, somente é para as pessoas que estão considerando o intake de setembro de 2020. Pode ser que seja estendido, pode ser que não, mas não perca essa oportunidade. Vale lembrar que o teste do Duolingo vai ser somente aceito por instituições específicas que fizeram este acordo com o Duolingo e não serve para fins de imigração, então somente para fins de studies no Canadá, ok? Uma outra vantagem no âmbito de educação é a possibilidade de você estudar online. Então, escolas que estavam esperando por você em maio, por exemplo, em abril ou maio, você não pôde estar aqui, estão aceitando que você inicie o seu programa online e esse fator não deve prejudicar o seu Post-Graduation Work Permit. Então, definitivamente, uma novidade para você considerar. E as pessoas que precisam do Pathway, também temos várias escolas que estão aceitando o Pathway online. Então, definitivamente, uma opção bem interessante para você começar o seu plano canadense, independentemente da situação atual. Para quem está se preparando para a imigração e precisa do Education Credential Assessment, o WES continua recebendo aplicações. Então, essa é uma novidade positiva, ou seja, independente de tudo que está acontecendo, você ainda pode mandar a sua aplicação para ser avaliada por eles e assim obter o seu Canadian Education Credential Assessment para fins de imigração ou até para outros fins profissionais ou se for exigido pela universidade que você tem interesse. A única coisa é que eles comentaram que pode haver additional delays, então pode haver pequenos atrasos em consideração ao tempo de processamento atual, que é normalmente de 35 dias, mas ainda assim é uma novidade, é uma oportunidade para você dar sequência ao seu processo, mesmo com toda a situação que está acontecendo. Também é importante falar dos travel restrictions, das restrições de viagens que estão em vigor desde que tudo isso começou, ou seja, desde março 18 de 2020. Se você teve o seu visto de estudo ou trabalho ou sua residência permanente aprovada antes do dia 18 de março, você pode viajar para o Canadá.
É claro, observando as restrições das companhias aéreas, respeitando o self-isolation que você vai ter que cumprir quando chegar no Canadá, ou seja, ficar 14 dias sem sair de casa, mas você pode viajar para o Canadá. Se você não teve o visto aprovado até o dia 18 de março e ainda está em processamento, não se preocupe, porque a gente ainda está esperando novidades nesse âmbito, porém, é esperado que as bordas somente abram a partir de julho. No momento, o fechamento das bordas é até o dia 30 de junho de 2020, sujeito a alterações at any time. Uma coisa que é importante você saber é que se você tinha planos de vir para o Canadá com visto de visitante, você não pode viajar, porque não é considerado uma viagem essencial, exceto se você tem um membro da família que é próximo a você, esposo ou filhos, ou se você é um menor de idade e seus pais querem vir para ficar com você aqui no Canadá, você precisa de uma autorização consular para a sua viagem. Ou seja, você pode vir como visitor, considerando que é para uma reunificação familiar e mediante autorização consular. Para quem tem a aplicação em andamento, também é esperado atrasos no tempo de processamento. Então, o tempo de processamento que você vê no site não pode ser levado ao pé da letra. Na maioria das vezes não pode ser levado. O governo sempre fala que é a regra do 80 a 20, ou seja, aquele prazo é sempre para 80% das aplicações. Porém, foi deixado claro que o governo está trabalhando, continua processando aplicações, porém, podem haver atrasos adicionais. Vamos falar um pouquinho de coisa boa? Então eu vou dar uma opinião para vocês, que é uma opinião bem positiva e acho que vai trazer um pouquinho de esperança no coraçãozinho de vocês. Express Entry, na minha opinião, deve ter uma redução de pontos. Por que eu estou dizendo isso? Imagina que muitas pessoas não estão conseguindo ter a documentação necessária para entrar no pool de candidatos do Express Entry. Porém, o governo se comprometeu a continuar fazendo as rodadas. Na minha opinião, isso indica que nós devemos observar uma redução da pontuação de corte, que deve cair em função do número de pessoas que normalmente entravam semanalmente no Express Entry ser menor, seja porque as pessoas não estão pensando nisso, nesse momento de crise, nesse momento de coronavírus, as pessoas estão com outras preocupações e não estão focadas no plano de imigração, ou porque realmente não estão conseguindo atualizar, obter os documentos para poder criar o profile, seja o teste de inglês, por exemplo, seja o Education Credential Assessment, seja porque essa situação efetivamente fez com que tudo fosse mais difícil em termos de documentação. Então, pode ser uma oportunidade, principalmente para quem já está no pool. Na minha opinião também, os programas provinciais também devem seguir essa linha e ter um processo de facilitação no convite de candidatos, porque a gente consegue perceber normalmente como esses dois programas se interagem, ou seja, se o Express Entry se torna mais difícil, as províncias naturalmente vão ficando um pouquinho mais difíceis, principalmente quando a gente fala de um sistema de pontos. Quando o Express Entry tem uma oportunidade, fica um pouquinho mais tranquilo de acessar, a pontuação cai, as províncias também, para não ficarem para trás, também começam a facilitar um pouco mais o acesso aos programas da província. E como vocês sabem, como eu já falei em outros vídeos, cada província recebe uma cota de candidatos que eles podem migrar por ano e, independente da crise, eles não querem perder essa cota. Então, a gente vai perceber que eles vão querer chamar mais pessoas para manter a mesma cota de imigração para o ano de 2020, então pode ter oportunidades interessantes aí. Uma outra oportunidade que eu vejo é a parte de education, né? Para quem está pensando em vir estudar no Canadá, como a gente falou, a gente tem diversas oportunidades em termos do teste de aceitação do inglês, de fazer o Pathway online, e a gente está também observando uma série de promoções para quem quer estudar no Canadá. Então, as escolas estão oferecendo preços assim nunca vistos para estimular as pessoas que estavam pensando em planejar agora, mas decidiram parar para ver como seria a situação, né, depois da crise. Eles querem incentivar que as pessoas retomem ao plano de estudos e por isso estão oferecendo preços e condições super especiais. Então, definitivamente, uma oportunidade para você retomar o plano agora, tá? E aí eu também vou contar que, considerando que a economia de forma geral em todo mundo deve ser afetada e o Canadá depende da parte de estudos e de turismo também como um fator muito importante e relevante para a economia canadense, eu estou
especulando, né? Então é minha opinião, de novo, não é nada set in stone, não é nada formal, mas eu estou imaginando que o governo deve aí facilitar a entrada de estudantes, então pode ser um momento interessante para você aplicar para o seu visto de estudos também. Uma outra oportunidade é para aqueles que têm interesse em investir no Canadá. Como a gente sabe, né, como eu acabei de falar, a economia naturalmente é afetada, tem muitos negócios que tiveram que fechar as portas durante essa crise. É lógico que a situação ainda é temporária, ou seja, a gente espera que esses negócios voltem a funcionar depois da crise e recontrate as pessoas que agora eventualmente tiveram que ser demitidas, né? Principalmente as pessoas de setores específicos como restaurantes, setores de turismo, etc. Mas o Canadá, na minha opinião, vai estimular a entrada de empresários e pessoas buscando migrar para o Canadá ou aplicar para o Canadá com a intenção de novos negócios. Então, o pessoal que está interessado nos programas de Entrepreneur, no LMI Owner Operator, agora é uma ótima oportunidade para você aplicar, porque a gente está esperando que qualquer coisa que vá ajudar o Canadá a se desenvolver, a recuperar trabalhos, oferecer trabalhos para canadenses e oportunidades para canadenses, vão ser favorecidos. Então, definitivamente uma ótima oportunidade para você explorar agora. É isso, pessoal. Eu sei que os tempos não são dos mais fáceis, mas é muito importante você manter o foco no seu futuro e planejar desde agora. E conte conosco da eVisa para te ajudar em todo o seu planejamento, seja de educação, de vistos ou de imigração para o Canadá. Então, se você está interessado, entre em contato conosco, deixe uma mensagem e vai ser um prazer ajudá-lo. Um beijo e até a próxima!